Olha, o deputado Eduardo Bolsonaro afirma que Donald Trump dispõe de uma gama de possibilidades para ampliar as retaliações contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora, assunto para o repórter Misael Mainetti, chegando com as últimas informações. De acordo com o parlamentar, a esposa do magistrado pode ser alvo? É isso, Misael? Bem-vindo, boa noite para você. Essa é uma das expectativas do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL. Muito boa noite para você, Thiago, para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Eduardo Bolsonaro está cheio de achismos ou certezas em relação às próximas atitudes do presidente norte-americano Donald Trump. Numa entrevista que ele deu ao britânico Financial Times, que foi publicado ontem, ele disse o seguinte, abre aspas, sei que Donald Trump tem uma gama de possibilidades em sua mesa, desde sancionar mais autoridades brasileiras até uma nova onda de retirada de vistos e questões tarifárias. E ele diz ainda, Trump ainda tem a opção de dobrar a aposta em cima da reação de Moraes, fecha aspas. E aí ele diz que muito provavelmente Donald Trump possa sancionar a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, fazer ela perder direitos, assim como aconteceu ao ministro. Ele disse o seguinte, abre aspas, acredito que poderia haver uma forte resposta aqui dos Estados Unidos, talvez sancionando a esposa de Moraes, que é o seu braço financeiro. Talvez uma nova onda de revogação de vistos dos aliados, fecha aspas. Então a gente vê aqui várias expectativas, como mencionei, em relação a Eduardo Bolsonaro, falando sobre Donald Trump, que ele pode sancionar a esposa de Moraes, falando de mais medidas tarifárias, falando de revogação de vistos. A gente vai continuar acompanhando isso durante a semana. Ele diz também que, na opinião dele, o ministro Alexandre de Moraes já usou todas as medidas que tinha em relação ao pai dele, ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mais cedo eu fiz uma ligação para a nossa colaboradora e advogada aqui da Jovem Pan, Priscila Silveira, para entender um pouco mais sobre as últimas decisões, que o ministro do STF tomou em relação a Bolsonaro. E ela me explicou que ele descumprindo mais cautelares, o que acontece? O próprio ministro, ele avalia, se cabem mais cautelares ou se ele já pede o pedido de prisão preventiva. Por enquanto, teve o pedido de prisão domiciliar. Se pedir, a prisão preventiva, aí Bolsonaro, pragmaticamente, passaria a cumprir isso num centro de detenção provisória. Bom, dito isso, amanhã deve ter uma reunião entre Eduardo Bolsonaro e autoridades americanas e, muito possivelmente, a gente vai ter algumas pautas aí nesta reunião e aparecem muito possivelmente o nome de Davi Alcolumbre, ele que é presidente do Senado, ele pela União de São Paulo, que negou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, e também o ministro Gilmar Mendes, que oferece uma certa, abre aspas, ameaça, protegendo Moraes de alguma maneira. Então são dois nomes importantes que podem aparecer nessa reunião amanhã. Thiago, a gente segue acompanhando. Saberemos disso nessa quarta-feira. Misael Mainetti, até daqui a pouquinho. Mais um giro com os comentaristas. Começa agora por você, Nelson Kobayashi. Bom, enfim, de que forma que a gente vem acompanhando, claro, essa escalada do governo americano em cima das autoridades brasileiras, e qual é o espaço que os Estados Unidos ainda têm para provocar essas sanções? E eu queria que você falasse também sobre a participação de Eduardo Bolsonaro. Já vou perguntar isso também para a Dora Kramer. Kobayashi. Olha, Thiago, o que esperar? Isso é muito difícil, porque nós estamos falando de Donald Trump e o que vem de lá é imprevisível, Inclusive medidas extremas, como inclusive incluir familiares nessas punições todas da lei Magnitsky, que não faria sentido nenhum. Aliás, para quem defende o tempo todo individualização de conduta, separação das pessoas envolvidas num ambiente familiar com aqueles que são de fato investigados, envolvidos nessa discussão toda, não pode defender de maneira alguma a inclusão da esposa do ministro Alexandre de Moraes em qualquer tipo de sanção, ela que não é ministra, ela que não tem nada a ver com as condutas do marido como ministro da Suprema Corte brasileira. Apesar do ministro Alexandre de Moraes ter um histórico de confusão entre familiares, aquela história do Mauro Cid, faz acordo, beneficia o pai, a esposa e a filha. O Jair Bolsonaro tem medida cautelar, o filho publica e o pai sofre as consequências, como se fosse uma pessoa só, assim como a família da Carla Zambelli também é influenciada, tem redes bloqueadas, contas bloqueadas,
pelo fato da Carla Zambelli ser uma procurada da Justiça, ou até mesmo o Eduardo Bolsonaro, que é investigado em um inquérito que corre na Suprema Corte, e a mulher dele tem a conta bloqueada. O ministro Alexandre de Moraes tem isso como conduta, mas assim como nós criticamos todas essas vezes, também tem que se criticar a possibilidade de se incluir a esposa dele, que não tem nada a ver com a sua atuação como ministro. E se o Eduardo fala isso como uma opinião de alguém, tudo bem, mas se ele fala isso como alguém que participa, isso pode pesar contra ele como coação no curso do processo. Se ele tem essa influência, que eu particularmente não acredito, isso pode gerar consequências jurídicas na investigação em que ele já responde aqui no Brasil. Dora, porque quando o Misael traz a informação de que Eduardo Bolsonaro vai se reunir nessa quarta-feira com autoridades dos Estados Unidos, a impressão que passa é que ele tem uma relação muito ampla com o governo americano, mas não sabemos também qual é a abrangência de possíveis novas medidas contra a corte e pessoas ligadas aos ministros. Pois é, porque governo dos Estados Unidos, Casa Branca, são espaços muito amplos, né? Então, você pode ter reunião com autoridades, que autoridades, né? Vai saber. De qualquer maneira, ele tem conseguido, porque aí ele se arvora a tarefa, né, de ter causado tudo isso. Tudo bem, então quanto mais ele faz isso, quanto mais ele se mostra influente, pode ser que seja, pode não ser que não seja, mas assim parecendo, mais ele prejudica, eu já não digo o pai, porque o pai já está ali na mão do Supremo Tribunal Federal, o destino dele não muda agora, se tiver de ser absolvido, vai ser absolvido, se tiver de ser condenado, vai ser condenado, está lá. Isso aí não altera. O que altera, quanto mais o deputado continua nessa toada, mais ele prejudica aqui internamente, enquanto ele está lá nos Estados Unidos sendo sustentado com os 2 milhões que o pai mandou para ele de reais. Aqui dentro, a direita fica empolvorosa, todo mundo ainda numa saia justa, constrangido publicamente, mas internamente a condenação é geral, porque o prejuízo, quem paga são eles. O deputado Eduardo Bolsonaro pode ter aberto o mão do seu mandato, já resolvido dar outro rumo na vida, mas o pessoal aqui dentro, PL, companhia, Centrão, Centro-Direita, esse pessoal aí que se liga no barco dos Bolsonaros, esse pessoal está louco para se ver distanciado desse tipo de ação que só causa prejuízo ao Brasil. Então, realmente, é uma estratégia, é uma tática, sei lá o quê, completamente maluca, né? Porque o resultado é o contrário. Mas acho que ele não está preocupado com o resultado para o grupo dele, porque se estivesse, ele não faria o que ele está fazendo.